Ele estava prestes a assinar um contrato de milhões em um restaurante de luxo. O tradutor, sentado ao lado, garantiu com um sorriso que cada cláusula estava perfeita. Mas enquanto servia o vinho, a garçonete se inclinou e sussurrou 4 palavras que fizeram o CEO congelar. Seu tradutor está mentindo. E o final dessa história mudou a vida de todos para sempre. Renato Baldoni nunca imaginaria que a noite mais importante da sua carreira começaria com um sussurro. Ele estava sentado na mesa principal do restaurante Portinari, um dos estabelecimentos mais exclusivos da cidade. O tipo de lugar onde uma garrafa de vinho custava mais do que muita gente ganhava em um mês inteiro de trabalho. As paredes revestidas de madeira escura, os lustres de cristal pendurados no teto alto e aquele silêncio elegante que só existe onde o dinheiro fala mais alto que qualquer voz humana. Renato construiu tudo o que tinha do zero. Filho de um pedreiro que quebrava pedras debaixo de sol escaldante e de uma costureira que passava madrugadas curvadas sobre uma máquina de costura remendando roupas alheias, ele cresceu ouvindo uma frase que seu pai repetia toda noite antes de dormir. Meu filho, o mundo não vai te dar nada de graça. Cada tijolo que você levantar na vida, levante com honra. E foi exatamente isso que Renato fez. Começou carregando sacos de cimento nas costas ainda jovem. Dormiu em obras inacabadas. Comeu marmita fria, sentado em vigas de concreto. Mas nunca, em nenhum momento, aceitou atalhos. Cada contrato que assinava, lia inteiro. Cada aperto de mão que dava, honrava até a última cláusula. E foi assim, tijolo por tijolo, que a construtora Baldoni se tornou uma das maiores do país. Agora, depois de anos de suor e sacrifício, estava sentado naquele restaurante diante da maior oportunidade da sua vida. Uma parceria internacional com o Grupo Breitner, um conglomerado alemão de infraestrutura que operava em mais de 20 países. Se aquele contrato fosse assinado, a construtora Baldoni daria um salto que nem Renato, nos seus sonhos mais ambiciosos, teria imaginado possível. Do outro lado da mesa, Klaus Breitner sorria com a cordialidade calculada de quem já fechou centenas de negócios ao redor do mundo. Era um homem imponente, de postura rígida e olhar penetrante, o tipo de pessoa que transmitia poder sem precisar dizer uma única palavra. Falava em alemão com seu assessor, um jovem chamado Friedrich, e ocasionalmente lançava olhares analíticos na direção de Renato, como se estivesse medindo cada centímetro do caráter do brasileiro. Entre os dois, sentado ao lado de Renato, estava Valentin Schäfer. Valentin era o tradutor que Renato havia contratado semanas antes para mediar toda a comunicação com os alemães. Jovem, bem vestido, com um sorriso que inspirava confiança imediata e um currículo que ostentava fluência em 5 idiomas, incluindo o alemão. Havia sido indicado por um conhecido de Renato, alguém do meio empresarial que jurou de pés juntos que Valentin era o melhor do mercado. E Renato confiou. Confiou porque precisava confiar, porque aquele negócio era grande demais para depender de detalhes que ele não dominava. Renato falava português, entendia um pouco de inglês, mas alemão era um território completamente desconhecido. E quando você não entende o idioma, você depende inteiramente de quem traduz. Sua vida, seus negócios, sua reputação ficam nas mãos de outra pessoa. E as mãos de Valentin, naquela noite, não eram tão limpas quanto pareciam. O Sr. Breitner diz que está muito impressionado com a trajetória da construtora Baldoni, traduziu Valentin com um sorriso suave, virando-se para Renato. Ele diz que admira empresários que construíram seus impérios com as próprias mãos. Renato assentiu, sentindo o peito se encher de orgulho. Diga a ele que a admiração é mútua. O grupo Breitner é referência mundial, e seria uma honra unir nossas forças. Valentin se virou para Klaus e falou em alemão. Mas o que saiu da sua boca não foi exatamente o que Renato havia dito. Ninguém percebeu. Ninguém, exceto uma pessoa. Esther Moraes trabalhava no restaurante Portinari há pouco mais de um ano. Era a garçonete mais discreta do salão. O tipo de pessoa que se movia entre as mesas como uma sombra silenciosa, sempre presente quando necessário, invisível quando não. Os clientes raramente olhavam para ela. Para eles, Esther era apenas mais uma funcionária de uniforme, alguém cuja única função era encher taças e recolher pratos.
Mas Esther carregava dentro de si algo que ninguém naquele restaurante sequer suspeitava. Ela havia nascido em uma cidadezinha no interior, filha de uma brasileira e de um imigrante alemão que chegou ao país fugindo de dificuldades na Europa. Seu pai, Augusto Moraes, um homem que o destino tratou com uma crueldade particular, trabalhou a vida inteira como mecânico em uma oficina que nunca foi dele. Mas dentro de casa, Augusto mantinha viva a língua dos seus antepassados. Falava alemão com Esther desde que ela era pequena, lia para ela histórias em alemão antes de dormir, ensinava cada palavra com a paciência de quem planta uma semente, sabendo que pode nunca ver a árvore crescer. O idioma é a ponte que nos conecta com quem somos, ele dizia. Nunca deixe essa ponte cair, minha filha. Esther nunca deixou, mesmo depois que seu pai adoeceu. Mesmo depois que as contas médicas engoliram tudo o que a família tinha. Mesmo depois que ela precisou abandonar a faculdade de letras no 3º semestre porque não havia mais dinheiro para o ônibus, quanto mais para a mensalidade. Mesmo depois que aceitou o emprego no restaurante, servindo pessoas que ganhavam em uma noite o que ela levava meses para juntar. O alemão continuava vivo dentro dela. Fluente, preciso, carregado de afeto e memória. Naquela noite, enquanto se aproximava da mesa principal para servir a segunda garrafa de vinho, Esther ouviu Valentim falar em alemão. E o que ele disse fez seu sangue gelar. Klaus havia perguntado sobre as condições de pagamento e Valentim traduziu para Renato que o alemão estava elogiando a estrutura financeira da proposta. Mas não era isso que Klaus havia dito. Klaus havia feito uma pergunta direta sobre prazos de entrega e penalidades por atraso. E a resposta que Valentim deu a Klaus, supostamente vinda de Renato, incluía compromissos que Renato jamais havia mencionado. Esther sentiu as mãos tremerem enquanto segurava a garrafa. Seu coração disparou. Olhou para Renato, que sorria satisfeito sem saber que estava sendo conduzido para um abismo. Olhou para Valentim, que mantinha aquele sorriso polido enquanto distorcia cada frase que passava por seus lábios. E olhou para Klaus, que assentia com a cabeça, acreditando que estava ouvindo as palavras do próprio Renato. Aquilo era uma armadilha, e Renato não fazia a menor ideia. Esther se afastou da mesa com o coração martelando no peito. Sua mente era um furacão de pensamentos. Não era problema dela. Ela era apenas a garçonete. Se abrisse a boca, perderia o emprego na mesma hora. O gerente do restaurante, Sérgio Quintela, era um homem que valorizava uma única coisa acima de tudo: a discrição. Aqui, você serve e cala, era a regra número 1. Os clientes do Portinari pagavam fortunas justamente pela privacidade. Uma garçonete que se metesse em conversas alheias seria demitida antes de terminar a frase. E Esther precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. Seu pai dependia de medicamentos caros. Sua mãe trabalhava fazendo faxinas, mas o corpo já não aguentava o mesmo ritmo de antes. Esther era o pilar daquela casa. Se perdesse aquele salário, tudo desmoronaria. Mas enquanto voltava para a cozinha, uma voz ecoava na sua cabeça. A voz do seu pai, fraca mas firme, deitado naquela cama de hospital. A coisa mais cara do mundo, filha, é a consciência limpa. Não tem salário que pague isso. Esther encostou-se na parede do corredor da cozinha e fechou os olhos. Podia ouvir ao longe as risadas educadas da mesa principal, o tilintar dos talheres de prata, o som de um mundo ao qual ela nunca pertenceria. Mas também podia ouvir cada palavra que Valentim distorcia, cada mentira que ele embalava com um sorriso bonito. Se ela ficasse calada, aquele homem, Renato, ia assinar um contrato que podia destruir tudo o que ele construiu. Ela viu nos olhos dele algo que reconheceu: o brilho de quem trabalhou duro a vida inteira, de quem conquistou cada centavo com suor. Ele não merecia ser enganado, mas se ela falasse, perderia tudo. O barulho da porta da cozinha se abrindo a sobressaltou. Uma colega, Fabiana, passou apressada carregando bandejas. Esther, a mesa 7 está pedindo a sobremesa. E a mesa principal precisa de mais uma garrafa do reserva especial. Vai lá, eu cubro a 7. Esther olhou para a garrafa de vinho reserva que Fabiana colocou no balcão. Era a desculpa perfeita para voltar àquela mesa. E também era o momento da decisão mais difícil da sua vida.
Com as mãos ainda tremendo, Esther pegou a garrafa e caminhou de volta ao salão. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Podia sentir o suor frio escorrendo pelas suas costas enquanto se aproximava da mesa onde 3 destinos estavam prestes a colidir. Valentim estava falando novamente em alemão. E desta vez, Esther ouviu algo que fez seu estômago revirar. Ele estava dizendo a Klaus que Renato concordava com uma cláusula de exclusividade, que basicamente entregaria o controle de todos os projetos internacionais da construtora ao grupo Breitner. Uma cláusula que, se assinada, transformaria Renato de dono do próprio império em refém de uma empresa estrangeira. E então, Klaus colocou o contrato sobre a mesa. Um documento grosso, impresso em alemão, com dezenas de páginas que Renato jamais poderia ler sozinho. A palavra Vertrag estava impressa na capa, e Klaus deslizou uma caneta elegante na direção de Renato. Herr Breitner diz que está tudo pronto. Valentim sorriu, traduzindo com a naturalidade de quem comenta sobre o clima. Ele diz que é apenas uma formalidade. Pode assinar na última página. Renato pegou a caneta. Seus dedos se fecharam ao redor dela, com a firmeza de quem está prestes a selar o futuro. Foi nesse instante que Esther chegou à mesa. Inclinou-se para servir o vinho na taça de Renato. Suas mãos tremiam tanto que o líquido oscilou perigosamente na borda do cristal. E então, num movimento que mudaria para sempre a vida de todos ali presentes, ela se aproximou do ouvido de Renato e sussurrou 4 palavras que cortaram o ar como uma lâmina. Seu tradutor está mentindo. Renato congelou. A caneta parou a centímetros do papel. Seus olhos se arregalaram, e ele virou lentamente o rosto na direção daquela garçonete que, até aquele momento, era completamente invisível para ele. E naquele segundo, naquele único segundo em que seus olhares se cruzaram, Renato viu algo nos olhos de Esther que o fez soltar a caneta sobre a mesa. Medo, coragem e verdade. Uma verdade tão crua e tão desesperada que não podia ser fingida. Valentim percebeu que algo havia mudado. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo, enquanto olhava de Esther para Renato e de volta para Esther. Klaus franziu o senho, confuso com a interrupção. E o silêncio que se instalou naquela mesa foi o tipo de silêncio que antecede tempestades. O tipo de silêncio que separa o antes e o depois na vida das pessoas. Renato largou a caneta, olhou para o contrato, olhou para Valentim, e então disse, com uma voz que tremia de algo que poderia ser fúria ou poderia ser o início de um terremoto emocional. Valentim. O que exatamente você tem traduzido para o Sr. Breitner esta noite? O sorriso de Valentim desapareceu. E a noite, que já era a mais importante da vida de Renato, estava apenas começando. O silêncio naquela mesa durou apenas alguns segundos, mas para Renato pareceu uma eternidade. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquele restaurante, e o mundo inteiro se resumisse àquela pergunta suspensa no ar. Valentim, o que exatamente você tem traduzido para o Sr. Breitner esta noite? Valentim piscou 2 vezes. Foi rápido, quase imperceptível, mas Renato percebeu. Depois de décadas fechando negócios, lendo pessoas, analisando expressões antes de apertar mãos, ele havia desenvolvido um instinto quase animal para detectar quando alguém estava calculando uma mentira. E Valentim estava calculando. Renato, do que você está falando? Respondeu o tradutor com uma risada curta, aquele tipo de riso que tenta transformar uma acusação em piada. Eu traduzi tudo exatamente como você pediu, palavra por palavra. Renato não respondeu imediatamente. Seus olhos se moveram lentamente para Esther, que havia recuado 2 passos da mesa e agora segurava a garrafa de vinho contra o peito como se fosse um escudo. Ela estava pálida. Seus olhos estavam arregalados com o peso do que acabara de fazer, mas não desviou o olhar. Sustentou o olhar de Renato com uma firmeza que contrastava violentamente com o tremor das suas mãos. Klaus Breitner observava a cena com a expressão de quem não entende o que está acontecendo, mas sabe que algo mudou. Disse algo em alemão para Friedrich, seu assessor, que respondeu encolhendo os ombros. Renato, Valentim se inclinou na direção do empresário, baixando a voz para um tom íntimo e urgente. Essa garçonete provavelmente ouviu alguma coisa fora de contexto e entendeu errado. Você sabe como é.
Pessoas que não entendem alemão pegam uma palavra aqui, outra ali e criam histórias. Vamos assinar o contrato e resolver qualquer mal-entendido depois. Havia algo na voz de Valentim que Renato nunca tinha percebido antes. Uma pressa. Uma urgência que não combinava com alguém que supostamente não tinha nada a lhe esconder. Se estava tudo certo, por que a pressão para assinar rápido? Se a tradução era fiel, por que não simplesmente deixar que a situação se esclarecesse? Renato olhou para o contrato sobre a mesa. Aquelas dezenas de páginas em alemão que ele não conseguia ler. Cada linha, cada cláusula, cada palavra era um mistério que ele havia confiado inteiramente a um homem que agora suava levemente nas têmporas. Senhor Baldoni. A voz de Esther cortou o silêncio como um fio de navalha. Ela havia dado um passo à frente, apesar de tudo, apesar do medo, apesar de saber que cada segundo que permanecia ali era um segundo mais perto de perder o emprego que sustentava sua família. Eu falo alemão, fluentemente, e o que esse senhor traduziu para o senhor esta noite não corresponde ao que o empresário alemão disse. A frase caiu sobre a mesa como uma bomba. Valentim se levantou da cadeira com um movimento brusco que fez os talheres tinir. Isso é um absurdo, disse, e agora sua voz havia perdido toda a suavidade. Você vai acreditar em uma garçonete que provavelmente ouviu 3 palavras em alemão num filme e acha que sabe o idioma? Renato, por favor. Estamos no meio do negócio mais importante da sua carreira. Justamente por isso, Renato respondeu, e sua voz saiu baixa, controlada, mas com um peso que fez Valentim engolir em seco. Justamente por isso eu preciso ter certeza. Klaus, percebendo a tensão crescente, falou novamente em alemão. Desta vez, a frase foi mais longa, direcionada a Valentim, e havia nela um tom de pergunta, de quem quer entender por que o brasileiro que deveria estar assinando o contrato, de repente parecia ter visto um fantasma. E então aconteceu algo que mudou tudo. Antes que Valentim pudesse abrir a boca para responder a Klaus, Esther se virou para o empresário alemão e respondeu, em alemão, fluente, preciso, com a pronúncia limpa de quem cresceu ouvindo aquele idioma como uma canção de ninar. O rosto de Klaus se transformou. Seus olhos se arregalaram primeiro com surpresa, depois com algo que parecia ser alívio. Ele respondeu a Esther com uma frase rápida, e ela respondeu de volta. E de repente, ali, no meio daquele restaurante de luxo, uma garçonete e um magnata alemão estavam conversando com a naturalidade de 2 velhos conhecidos. Valentim ficou branco. Não o tipo de palidez que vem de um susto passageiro. Era o branco de quem vê toda a sua farsa desmoronar em tempo real, tijolo por tijolo, diante dos seus olhos. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez naquela noite, o tradutor de 5 idiomas estava mudo. Klaus se voltou para Renato. Seus olhos já não tinham aquela cordialidade calculada do início da noite. Agora havia neles algo diferente. Algo que fez o estômago de Renato apertar. O alemão falou uma frase curta, olhando diretamente para Renato, e depois olhou para Esther esperando. Esther engoliu em seco. Olhou para Renato e traduziu. O Sr. Breitner está perguntando. Se o senhor sabia que o contrato que está sobre essa mesa inclui uma cláusula que transfere 60% do controle acionário da sua empresa para o Grupo Breitner em caso de qualquer atraso nas entregas. O mundo de Renato parou. 60% do controle acionário da empresa que ele construiu com as próprias mãos. Da construtora que nasceu do suor do seu pai, das noites sem dormir da sua mãe, das suas próprias mãos calejadas carregando cimento. Renato virou-se para Valentim, e naquele olhar havia algo que ia muito além da raiva. Era traição. Era a dor de quem confiou em alguém e descobriu que essa confiança foi usada como arma. Isso é verdade, Valentim? Valentim recuou um passo. Suas mãos estavam tremendo agora, não de medo, mas daquele desespero de quem procura freneticamente uma saída que não existe. Renato, escuta, você não está entendendo o contexto. Essa cláusula é padrão em contratos internacionais. É apenas uma proteção para... Eu perguntei se é verdade. Renato repetiu. E desta vez sua voz saiu como um trovão contido. Sim ou não? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Valentim não disse sim.
mas também não disse não. E naquele vazio entre as palavras, Renato entendeu tudo. Klaus falou novamente em alemão, desta vez dirigindo-se a Esther com um tom mais longo e detalhado. Esther ouviu atentamente, assentindo em alguns momentos. E quando Klaus terminou, ela se virou para Renato com os olhos marejados. Senhor Baldoni, a voz dela falhava agora, carregada de uma emoção que ela lutava para controlar. O Sr. Breitner está dizendo que durante toda a negociação, nas últimas semanas, o Sr. Valentim vinha se comunicando diretamente com a equipe jurídica alemã sem o seu conhecimento. Ele negociou termos que o senhor nunca autorizou. O Sr. Breitner. Ele está dizendo que achava que o senhor estava de acordo com tudo porque era o seu tradutor quem transmitia suas decisões. Renato sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou as mãos na mesa para se firmar. Anos de trabalho. Décadas de sacrifício. Tudo quase entregue numa assinatura. Tudo quase perdido por confiar na pessoa errada. Valentim deu mais um passo para trás. E nesse movimento, seu telefone escorregou do bolso e caiu no chão. A tela acendeu com um impacto, e ali, visível para quem quisesse ver, estava uma mensagem aberta. Uma troca de conversas com um nome que Renato não reconheceu, mas Esther, que estava mais perto, viu. E o que leu naquela tela fez seus olhos se arregalarem. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Sérgio Quintela, o gerente do restaurante, apareceu ao lado da mesa com a expressão de quem acabou de receber a pior notícia do dia. Esther, disse ele em voz baixa, mas afiada como vidro. Na minha sala. Agora. Esther olhou para Renato. Olhou para Klaus. Olhou para aquele contrato que quase destruiu a vida de um homem. E então olhou para Sérgio, que já estava de costas, caminhando em direção ao corredor dos fundos, esperando que ela o seguisse como uma funcionária obediente que aceita a sentença sem questionar. Ela sabia o que a esperava atrás daquela porta. E mesmo assim, antes de se virar, Esther olhou uma última vez para Renato e disse, com a voz quase em um sussurro: leia esse contrato com alguém de confiança, Sr. Baldoni. Cada página, cada linha, cada palavra. E então caminhou em direção ao corredor, deixando para trás a mesa onde sua vida acabara de mudar, sem saber que a de Renato também nunca mais seria a mesma. E sem saber que o que havia naquele telefone de Valentim era muito pior do que qualquer um naquela mesa poderia imaginar. A porta da sala do gerente se fechou atrás de Esther, com um som seco que parecia definitivo, como uma sentença sendo pronunciada antes mesmo do julgamento começar. Sérgio Quintela estava de pé atrás da sua mesa, com os braços cruzados e o maxilar travado. O escritório era pequeno, apertado, com prateleiras cheias de pastas e uma janela que dava para o beco dos fundos do restaurante. Era ali que as decisões sobre a vida dos funcionários eram tomadas. Contratações, advertências, demissões. Tudo acontecia naquele espaço sufocante que cheirava a café velho e tensão. Fecha a porta, disse Sérgio sem olhar para ela. Esther obedeceu, embora a porta já estivesse fechada. Suas mãos ainda tremiam. Podia sentir o coração batendo na garganta, tão alto que tinha certeza de que Sérgio também podia ouvir. Eu vou te fazer uma pergunta. Sérgio começou, descruzando os braços e apoiando as mãos na mesa, inclinando-se para a frente. E eu quero uma resposta honesta. O que você estava fazendo sussurrando no ouvido de um cliente? Esther abriu a boca, mas Sérgio levantou a mão. Antes que você responda, deixa eu te lembrar de uma coisa. Quando você foi contratada, eu fui muito claro. Muito claro. Aqui no Portinari, garçonete serve e cala. Os clientes pagam pela comida, pelo vinho e pela privacidade. Ninguém te paga para ter opinião, muito menos para se meter em conversas que não são da sua conta. Cada palavra era como uma pedra sendo atirada. Esther sentia o peso de todas elas, mas não baixou o olhar. Senhor Sérgio, eu sei que o que eu fiz parece errado, mas... Parece errado? Ele a interrompeu com um riso amargo. Esther, eu recebi uma ligação do assessor da mesa principal antes mesmo de você chegar nessa sala. O tradutor que acompanha o empresário brasileiro ficou furioso. Disse que você interrompeu uma negociação milionária com informações falsas, que você causou constrangimento ao restaurante. Que ele vai considerar uma ação judicial contra o Portinari por violação de privacidade. Esther sentiu o chão se abrir debaixo dos seus pés. Valentim já estava se movimentando. Já estava tentando controlar a narrativa,
transformando ela, a garçonete que disse a verdade, na vilã da história. Senhor Sérgio, aquele tradutor estava enganando o cliente. Ele estava traduzindo errado de propósito. O empresário brasileiro ia assinar um contrato que ia destruir a empresa dele sem saber. E como você sabe disso? Sérgio estreitou os olhos. Desde quando você fala alemão? Eu falo. Meu pai era descendente de alemães. Eu cresci ouvindo e falando alemão dentro de casa. Sérgio a olhou como se ela tivesse dito que sabia pilotar um avião. Incredulidade pura. Para ele, Esther era a garçonete quieta que nunca reclamava, que fazia horas extras sem questionar, que aceitava cobrir turnos de colegas sem pedir nada em troca. A ideia de que essa mesma mulher falasse alemão fluente simplesmente não cabia na imagem que ele havia construído dela. Esther, disse ele, e agora sua voz assumiu aquele tom condescendente que dói mais do que qualquer grito. Eu não sei o que você acha que ouviu naquela mesa, mas o que eu sei é que você ultrapassou todos os limites. Não importa se o tradutor estava certo ou errado. Não era da sua conta. Não era o seu lugar. Não era o seu lugar. Essas 5 palavras atingiram Esther com uma força que ela não esperava. Porque não era a primeira vez que ouvia isso. Ouviu quando tentou se inscrever na faculdade e o orientador olhou para o endereço dela e disse que talvez ela devesse considerar algo mais compatível com sua realidade. Ouviu quando pediu uma promoção em um emprego anterior e o chefe riu e disse que ela deveria agradecer por ter o que tinha. Ouviu a vida inteira, de formas diferentes, de bocas diferentes, mas sempre com o mesmo significado. Você não pertence aqui. Senhor Sérgio, Esther disse, e sua voz saiu mais firme do que ela mesma esperava. Eu entendo que o senhor precisa proteger o restaurante, mas naquela mesa, um homem estava prestes a perder tudo o que construiu na vida por causa de uma mentira. Eu podia ficar calada. Eu quase fiquei. Mas meu pai me ensinou que a consciência limpa vale mais do que qualquer salário. Sérgio a olhou em silêncio durante um longo momento. E por um instante, apenas um instante, Esther viu algo nos olhos dele que parecia ser conflito. Como se uma parte dele entendesse. Mas então o gerente endireitou a postura e o momento passou. Esther, eu lamento, mas eu não tenho escolha. Você está dispensada. Pode pegar suas coisas no vestiário e deixar o crachá na recepção. As palavras caíram como uma avalanche. Esther sentiu as pernas amolecerem, mas se recusou a chorar ali. Não na frente dele. Não naquela sala. Assentiu uma única vez, virou as costas e caminhou para a porta. Quando sua mão tocou a maçaneta, Sérgio falou uma última vez. Para o que vale, eu espero que você esteja certa sobre o que ouviu naquela mesa. Porque senão, você acabou de jogar fora o único emprego que tinha por nada. Esther não respondeu. Abriu a porta e saiu. O vestiário dos funcionários ficava no subsolo do restaurante. Um corredor estreito com armários metálicos, um espelho rachado no canto e aquele cheiro característico de umidade que nunca ia embora. Esther abriu seu armário com as mãos dormentes. Dentro havia pouca coisa. Uma bolsa gasta, um casaco e uma foto presa com fita adesiva na porta interna do armário. A foto mostrava ela e seu pai, sentados no banco de uma praça sorrindo. Era de muito tempo atrás, antes da doença, antes das contas, antes de tudo desmoronar. Na foto, Augusto segurava um livro de poesia alemã, e Esther, ainda pequena, apontava para as palavras como se estivesse descobrindo um tesouro. Esther tirou a foto com cuidado, guardou dentro da bolsa e fechou o armário pela última vez. Quando subiu as escadas em direção à saída dos fundos, encontrou Fabiana esperando no corredor, com os olhos vermelhos. Esther, eu soube agora. Me desculpa. Me desculpa por ter mandado você levar aquela garrafa. Se eu soubesse... Não foi sua culpa, Fabi. Esther segurou as mãos da colega. Eu fiz uma escolha. E faria de novo. Mas como você vai fazer? Seu pai, os remédios... Eu vou encontrar um jeito, Esther disse, embora não fizesse a menor ideia de como. Sempre encontrei. Fabiana a abraçou com força, daquele jeito que só quem entende a dor do outro consegue abraçar. E ali, naquele corredor úmido e mal iluminado, Esther finalmente permitiu que uma lágrima escorresse. Apenas uma. Engoliu o resto e se soltou do abraço. Preciso ir. Minha mãe deve estar esperando.
Esther saiu pela porta dos fundos do restaurante. O beco estava escuro, com o cheiro de lixo misturado ao ar úmido da noite. O contraste era brutal. Do outro lado daquelas paredes, pessoas ricas brindavam com vinho que custava fortunas, enquanto ali, nos fundos, uma mulher que acabara de salvar alguém de uma fraude milionária caminhava sozinha sem saber como pagaria as contas no fim do mês. Ela caminhou até o ponto de ônibus mais próximo e se sentou no banco de metal frio. A noite estava silenciosa, e pela primeira vez, desde que sussurrou aquelas 4 palavras, Esther se permitiu pensar no que tinha feito. Tinha perdido o emprego, não tinha economias. O salário que receberia no fim do mês seria o último. Os medicamentos do seu pai custavam mais do que ela podia calcular sem sentir o estômago revirar. Sua mãe estava exausta, trabalhando além do que o corpo permitia. E ela tinha feito a coisa certa. Mas a coisa certa, naquela noite, parecia um luxo que ela não podia pagar. O ônibus chegou quase vazio. Esther se sentou junto à janela e encostou a testa no vidro frio. As luzes da cidade passavam como borrões coloridos, e ela fechou os olhos tentando conter o turbilhão de pensamentos que ameaçava engoli-la. O que ela não sabia, o que não tinha como saber naquele momento, era que enquanto ela se afastava do restaurante dentro daquele ônibus, Renato Baldoni estava de pé na calçada do Portinari, com o contrato não assinado debaixo do braço e o celular de Valentim nas mãos. Porque quando Valentim tentou sair discretamente do restaurante durante a confusão, Klaus Breitner o impediu. O alemão bloqueou a passagem com uma calma glacial e disse, em um inglês que Renato finalmente pôde entender: "Ninguém sai desta mesa até que tudo esteja esclarecido." E Friedrich, o assessor de Klaus, foi quem pegou o telefone do chão antes que Valentim pudesse alcançá-lo. Agora Renato olhava para a tela daquele celular, para as mensagens que Esther havia visto de relance. E o que lia ali era muito pior do que uma tradução distorcida, muito pior do que uma cláusula escondida, porque Valentim não estava trabalhando sozinho. E o nome que aparecia naquelas mensagens era um nome que Renato conhecia, um nome que confiava, um nome que fazia parte da sua vida há anos. Renato fechou os olhos e sentiu o peso do mundo inteiro desabar sobre seus ombros, porque a traição que acabara de descobrir não vinha de um estranho, vinha de dentro, de perto, de alguém que ele jamais suspeitaria. E isso mudava absolutamente tudo. Renato leu as mensagens 3 vezes. Precisou ler 3 vezes porque seu cérebro se recusava a aceitar o que seus olhos estavam vendo. Era como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça que não pertencia àquele jogo, mas pertencia. E quando finalmente encaixou, a dor que sentiu foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado na vida. O nome nas mensagens era Maurício Baldoni, seu irmão mais novo. As conversas entre Valentim e Maurício datavam de semanas. Eram detalhadas, estratégicas, frias. Não havia nelas nenhum traço de dúvida ou remorso. Apenas cálculo, puro e metódico cálculo. Maurício havia procurado Valentim muito antes de Renato sequer saber que o tradutor existia. Na verdade, foi Maurício quem encontrou Valentim, quem o preparou, quem o colocou no caminho de Renato, disfarçado de indicação profissional. Aquele conhecido do meio empresarial que havia recomendado Valentim com tanta convicção era uma pessoa inventada, uma fachada. O verdadeiro autor de tudo era o homem que sentava à mesa de Natal com Renato, que o abraçava no aniversário, que o chamava de irmão. Renato encostou-se na parede externa do restaurante. A pedra fria contra suas costas era a única coisa que o mantinha de pé naquele momento. Sua mente viajou anos para trás, buscando sinais, buscando pistas que deveria ter percebido e não percebeu. Maurício sempre trabalhou na construtora Baldoni. Renato o trouxe para dentro da empresa quando ele ainda era jovem, sem experiência, sem currículo. Deu a ele um cargo, um salário, oportunidades que muitos matariam para ter. Não porque Maurício merecesse naquela época, mas porque era seu irmão, porque era sangue do seu sangue. Porque Renato prometeu ao pai deles, no leito de morte, que cuidaria de Maurício como se fosse um filho. Cuida do teu irmão, Renato. Ele não tem a mesma força que você. Promete para mim. E Renato prometeu.
Prometeu segurando a mão calejada do pai enquanto a vida escapava daquele corpo cansado. Prometeu com lágrimas nos olhos e um nó na garganta. E cumpriu. Durante anos, cumpriu. Mas Maurício nunca viu aquilo como generosidade. Via como obrigação. Como se tudo o que Renato dava fosse apenas o mínimo. Como se o sucesso do irmão mais velho fosse uma afronta pessoal. Uma lembrança constante de que ele, Maurício, nunca seria o protagonista daquela história. As mensagens no celular de Valentim revelavam tudo com uma clareza brutal. Maurício queria o controle da construtora. Queria tirar Renato da presidência e assumir como sócio majoritário do Grupo Breitner no Brasil. O plano era simples e diabólico ao mesmo tempo. Valentim manipularia as traduções para que Renato assinasse um contrato que, na prática, entregaria o poder de decisão da empresa a Klaus Breitner. Semanas depois, Maurício entraria como representante local do grupo alemão, assumindo a gestão operacional. Renato ficaria com o nome na porta e nada mais. O pior era que Klaus Breitner não fazia parte da conspiração. O empresário alemão acreditava genuinamente que estava fechando um acordo legítimo. As cláusulas abusivas foram inseridas pela equipe jurídica que Valentim indicou, um escritório de advocacia que Maurício havia contratado nos bastidores. Klaus via apenas números e projeções. Não lia nas entrelinhas porque confiava no tradutor. Assim como Renato. Dois homens poderosos, de países diferentes, manipulados pela mesma teia de mentiras, tecida por um tradutor sem escrúpulos e um irmão sem lealdade. Renato sentiu os olhos arderem, mas não era raiva. Era algo muito mais profundo do que raiva. Era o luto de quem perde um irmão sem que ele tenha morrido. Era a dor de descobrir que a pessoa que deveria estar ao seu lado estava, na verdade, cavando o buraco debaixo dos seus pés. Klaus Breitner saiu do restaurante acompanhado de Friedrich. O alemão se aproximou de Renato com uma expressão que misturava indignação e solidariedade. Falou em inglês, lento e claro, para que Renato pudesse entender. Senhor Baldoni, eu devo desculpas. Minha equipe deveria ter verificado a autenticidade das comunicações. Nós também fomos enganados. Renato ergueu os olhos. O senhor sabia de alguma coisa sobre meu irmão? Klaus franziu a testa. Irmão? Não. As negociações foram todas intermediadas pelo tradutor. Ele se apresentou como seu representante oficial. Todos os documentos que recebi tinham o que eu acreditava ser a sua aprovação. Tinham a aprovação de outra pessoa, Renato murmurou, olhando novamente para o celular. Friedrich, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. Senhor Baldoni, há algo mais que o senhor precisa saber. Durante as negociações, o tradutor nos apresentou um documento assinado que autorizava a inclusão das cláusulas de controle acionário. A assinatura nesse documento é a sua. Renato sentiu um arrepio percorrer toda a sua espinha. Eu nunca assinei nenhum documento de autorização. Eu sei disso agora, Klaus disse com gravidade. Mas na época não tínhamos motivos para duvidar, o que significa que alguém falsificou sua assinatura. A imagem de Maurício cruzou a mente de Renato como um relâmpago. Seu irmão tinha acesso ao escritório dele. Tinha acesso aos arquivos, aos documentos, aos carimbos. Maurício conhecia a assinatura de Renato tão bem quanto a própria. Tinham crescido juntos, estudado juntos, e em mais de uma ocasião, Renato havia pedido ao irmão que assinasse documentos menores em seu nome quando estava em viagem. Confiança. Novamente a confiança sendo usada como arma. Renato guardou o celular de Valentim no bolso do paletó. Suas mãos estavam firmes agora. A dor continuava ali, latejando no peito como uma ferida aberta, mas algo novo começava a tomar forma. Determinação. Senhor Breitner, disse Renato, olhando o alemão nos olhos. Eu gostaria de pedir algo. Não assine nada. Não cancele nada. Me dê alguns dias. Eu vou resolver isso e voltar com uma proposta limpa, honesta, do jeito que deveria ter sido desde o início. Klaus o estudou por um momento. Havia ali um homem ferido, traído pelo próprio sangue, mas que ainda assim não fugia. Não se escondia. Não pedia piedade, pedia tempo. E tempo, no mundo dos negócios, é a moeda mais valiosa que alguém pode pedir. O senhor tem a minha palavra. Klaus estendeu a mão. Eu faço negócios com homens de honra. E esta noite me mostrou quem é o homem de honra nessa história.
O aperto de mão entre os dois, ali na calçada de um restaurante de luxo, debaixo de um céu sem estrelas, foi mais do que um acordo comercial. Foi um pacto entre dois homens que haviam sido enganados e que se reconheceram na dor do outro. Klaus e Friedrich entraram no carro que os esperava. Antes de fechar a porta, o alemão olhou para Renato uma última vez. A garçonete que falou comigo esta noite. Ela salvou o senhor de um desastre. Espero que saiba disso. O carro partiu, e Renato ficou sozinho na calçada. O contrato não assinado pesava debaixo do seu braço como se fosse feito de chumbo. Pegou o celular do próprio bolso e discou um número que conhecia de cor. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. Alô? Renato? A voz de Maurício soou do outro lado, casual, despreocupada. E aí, como foi o jantar? Fechou o contrato? Renato fechou os olhos. A voz do irmão era a mesma de sempre. O mesmo tom, a mesma cadência, a mesma falsa descontração. Como era possível que alguém traísse assim e soasse tão normal? Como era possível carregar tanta frieza debaixo de tanta familiaridade? Foi tudo bem, Renato respondeu, controlando cada sílaba. Vamos conversar amanhã no escritório. Tenho algumas coisas para resolver. Claro, irmão. Fica tranquilo. Qualquer coisa que precisar, tô aqui. Qualquer coisa que precisar. As palavras ecoaram no ouvido de Renato como um eco venenoso. Desligou o telefone e ficou parado ali, respirando fundo, olhando para a rua vazia. Precisava pensar com clareza. Precisava separar a dor do dever. Precisava ser estratégico antes de ser emocional, porque Maurício era muitas coisas, mas não era burro. Se percebesse que Renato sabia, destruiria provas, inventaria álibis, viraria o jogo. Mas antes de qualquer coisa, Renato precisava encontrar uma pessoa. Uma pessoa que naquela noite arriscou tudo sem pedir nada em troca. Uma pessoa que disse a verdade quando o silêncio era mais fácil, mais seguro e mais conveniente. Renato virou-se para o restaurante e entrou novamente pela porta principal. Atravessou o salão com passos firmes até o balcão da recepção e perguntou ao atendente. A garçonete que serviu a minha mesa esta noite. O nome dela é Esther. Eu preciso falar com ela. O atendente o olhou com constrangimento. Senhor, a funcionária Esther foi dispensada esta noite. Ela não trabalha mais aqui. Renato sentiu o peso daquela frase. Dispensada. Demitida por ter dito a verdade. Perdeu o emprego por ter feito a coisa certa. Vocês têm o contato dela? Endereço? Telefone? Senhor, eu não posso fornecer informações pessoais de funcionários. São políticas da casa. Renato apoiou as 2 mãos no balcão e abaixou a voz. Aquela mulher salvou a minha empresa esta noite. Salvou tudo o que eu construí na vida. Eu preciso encontrá-la. Por favor. O atendente hesitou. Olhou para os lados, verificando se ninguém estava ouvindo. E então, em voz baixa, disse: Eu não posso dar o endereço, mas posso dizer que ela sempre pega o último ônibus na parada da esquina. Toda noite. Renato saiu do restaurante quase correndo. Dobrou a esquina e viu o ponto de ônibus. O banco de metal estava vazio. O último ônibus já havia passado. Esther tinha ido embora. E Renato não sabia se algum dia conseguiria encontrá-la novamente. Mas ele ia tentar. Porque certas dívidas não se pagam com dinheiro. Pagam-se com gratidão, com justiça e com a promessa de que a verdade, por mais cara que custe, nunca é em vão. Renato não dormiu naquela noite. Ficou sentado na poltrona do escritório da sua casa, com as luzes apagadas e o celular de Valentim sobre a mesa de centro, como se aquele aparelho fosse uma bomba que ainda não tinha terminado de explodir. A tela já havia apagado há horas, mas Renato continuava olhando para ela, porque cada vez que fechava os olhos, via o rosto do irmão sorrindo e dizendo: qualquer coisa que precisar, tô aqui. E a madrugada passou lenta, pesada, carregada de um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Renato repassou mentalmente cada momento dos últimos meses, cada reunião em que Maurício estava presente, cada vez que o irmão perguntou sobre o andamento das negociações com os alemães, cada sorriso, cada tapinha nas costas, cada "fica tranquilo, irmão", que agora soava como o ensaio de uma peça teatral cuidadosamente montada. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela,
Renato já tinha um plano. Não um plano de vingança. Renato nunca foi um homem de vingança. Era um plano de verdade, de exposição, de justiça. Mas para executá-lo precisava de duas coisas: provas irrefutáveis e a garçonete que salvou tudo. A primeira parte era mais simples. As mensagens no celular de Valentim eram comprometedoras, mas um bom advogado poderia argumentar que foram fabricadas. Renato precisava de mais. Precisava do documento com a assinatura falsificada que Friedrich havia mencionado. Precisava de registros das comunicações entre Valentim e a equipe jurídica fantasma. E, acima de tudo, precisava que Maurício não desconfiasse de nada até que fosse tarde demais para recuar. A segunda parte era mais difícil. Encontrar Esther. Uma garçonete demitida, sem sobrenome confirmado, sem contato, que desapareceu na noite dentro de um ônibus. Renato tinha apenas um nome: Esther. E a certeza de que ela falava alemão fluente e que o pai era descendente de imigrantes. Logo cedo, Renato ligou para a única pessoa em quem ainda confiava plenamente dentro da empresa. Dona Helena, a secretária que trabalhava com ele desde os primeiros dias da construtora. Helena viu a empresa nascer. Esteve ao lado de Renato quando ele assinava contratos em canteiros de obra, usando o capô de uma caminhonete como mesa. Era mais do que uma funcionária. Era guardiã de tudo o que Renato havia construído. Helena, preciso que você faça algo por mim. Com discrição total. O que aconteceu, Renato? A voz dela carregava a preocupação de quem conhece alguém há tempo suficiente para perceber quando algo está errado apenas pelo tom da respiração. Ainda não posso explicar tudo, mas preciso que você descubra informações sobre uma pessoa. O nome é Esther. Trabalhou como garçonete no restaurante Portinari até ontem à noite. Foi demitida. Preciso do nome completo dela, endereço, qualquer coisa. Helena não fez mais perguntas. Era assim que funcionava entre eles. Confiança construída ao longo de décadas, o tipo de confiança que não precisa de explicações para agir. Enquanto Helena trabalhava na busca, Renato se preparou para a parte mais dolorosa do dia. Enfrentar Maurício sem que ele percebesse que o jogo já tinha mudado. A sede da construtora Baldoni ocupava um edifício inteiro no centro empresarial da cidade. Renato entrou pelo estacionamento subterrâneo, como fazia todos os dias, e subiu pelo elevador privativo até o último andar. O corredor estava silencioso, com aquele cheiro de café fresco que Helena sempre deixava preparado antes de todos chegarem. Maurício já estava lá. Encostado no batente da porta do escritório de Renato, com um copo de café na mão e aquele sorriso que agora parecia feito de vidro, frágil e cortante ao mesmo tempo. E aí, irmão? Cheguei cedo hoje. Tava ansioso para saber como foi ontem. Fechou com os alemães? Renato olhou para o irmão. Estudou cada detalhe do seu rosto, procurando algum sinal, alguma fratura naquela máscara perfeita. Mas não encontrou nada. Maurício era bom. Era assustadoramente bom em fingir. Quase fechamos, Renato respondeu, entrando no escritório e sentando-se na cadeira com naturalidade forçada. Mas o Breitner quis rever algumas cláusulas, coisa de alemão, você sabe, detalhistas. Ah, esses europeus. Maurício balançou a cabeça com uma risada leve. Mas vai fechar, né? Tá tudo encaminhado? Tá tudo encaminhado, Renato repetiu, e as palavras tiveram um sabor amargo na sua boca. Aliás, Maurício, preciso que você me faça um favor. Junta para mim todos os documentos que passaram por você nas últimas semanas relacionados ao projeto com o Grupo Breitner. Contratos, e-mails, comunicações, tudo. Um flash. Foi rápido, durou menos de um segundo, mas Renato viu. Um flash nos olhos de Maurício, uma contração quase invisível no canto da boca. E então, tão rápido quanto apareceu, desapareceu. Claro, irmão, sem problema. Vou pedir para minha assistente organizar tudo. Quando Maurício saiu do escritório, Renato soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Suas mãos estavam geladas. Enfrentar um inimigo é difícil. Enfrentar um inimigo que te chama de irmão é devastador. O telefone tocou. Era Helena. Renato, encontrei. O nome completo é Esther Moraes. Consegui a informação pelo registro de funcionários do restaurante. Tenho o endereço. Renato anotou tudo em um pedaço de papel. Não confiava em colocar aquela informação em nenhum aparelho eletrônico.
não depois do que descobriu sobre como a confiança pode ser usada contra você. No início da tarde, Renato saiu da empresa sem dizer a ninguém para onde ia. Dirigiu por quase 1 hora até chegar a um bairro na periferia da cidade que ele não conhecia. As ruas eram estreitas, com casas simples coladas umas nas outras, roupas estendidas em varais improvisados entre postes, e o som de rádios e televisões escapando pelas janelas abertas. O endereço levou Renato a uma casa pequena, com paredes que um dia foram pintadas, um portão baixo e um jardim minúsculo onde alguém havia plantado flores em latas de tinta reaproveitadas. Havia algo naquelas flores que tocou Renato de uma forma inesperada. Era a prova de que ali morava alguém que, mesmo sem recursos, se recusava a viver sem beleza. Renato tocou a campainha. Ninguém atendeu. Tocou novamente. Ouviu passos lentos e arrastados se aproximando. A porta se abriu e uma mulher apareceu. Era mais velha, com o rosto marcado pelo cansaço e as mãos ressecadas de quem trabalha com produtos de limpeza todos os dias. Mas seus olhos tinham a mesma firmeza que Renato havia visto nos olhos de Esther na noite anterior. "Pois não?", disse a mulher, olhando para Renato com desconfiança. Um homem de terno em um bairro como aquele só podia significar problemas. Cobrador, fiscal, nada bom. "A senhora é mãe da Esther?" A desconfiança aumentou. "Quem quer saber? Meu nome é Renato Baldoni. Sua filha salvou a minha vida ontem à noite." A mulher piscou, confusa. Antes que pudesse responder, uma voz veio de dentro da casa. "Mãe, quem é?" Esther apareceu atrás da mãe. Quando viu Renato, parou como se tivesse batido em uma parede invisível. Seus olhos se arregalaram e instintivamente deu um passo para trás, como se a presença daquele homem ali, na porta da sua casa, fosse algum tipo de erro no universo. "Senhor Baldoni?" "Esther", Renato disse, e pela primeira vez desde a noite anterior sentiu que conseguia respirar direito. "Eu preciso conversar com você. É importante." Esther olhou para a mãe, que olhou para Renato, que olhou para as duas sem saber exatamente como explicar tudo o que precisava dizer. Havia um silêncio estranho entre os três. O tipo de silêncio que acontece quando mundos que nunca deveriam se cruzar de repente colidem na porta de uma casa simples, em um bairro esquecido. A mãe de Esther se afastou da porta e fez um gesto para que Renato entrasse. A sala era pequena, com um sofá coberto por uma colcha florida, uma mesa de centro com uma toalha de crochê e uma estante improvisada com livros empilhados. E ali, em uma cadeira de rodas junto à janela, estava um homem que olhava para fora com um sorriso sereno, como se estivesse vendo algo que mais ninguém podia ver. Augusto Moraes, o pai de Esther. O homem que plantou o alemão na alma da filha como quem planta uma semente sem saber que um dia ela se tornaria uma árvore forte o suficiente para proteger um desconhecido de uma tempestade. Augusto virou lentamente a cabeça na direção de Renato e disse, com uma voz fraca mas carregada de dignidade, algo em alemão que fez Renato parar no meio da sala, mesmo sem entender uma palavra. Esther traduziu com a voz embargada. Ele disse, "Bem-vindo à nossa casa. Aqui não temos muito, mas o que temos foi conquistado com honra." Renato olhou para Augusto, para Esther, para a mãe, para aquela sala que cabia inteira dentro do banheiro do seu escritório. E sentiu algo que há muitos anos não sentia. Vergonha. Não de si mesmo, mas vergonha de um mundo que permite que pessoas como essas vivam assim, enquanto pessoas como Valentim e Maurício prosperam às custas da mentira. E naquele instante, Renato soube que o que estava prestes a propor a Esther não era apenas uma questão de negócios. Era uma questão de justiça. E a justiça, às vezes, começa na sala mais simples do lugar mais improvável. Renato se sentou naquele sofá coberto pela colcha florida e olhou ao redor mais uma vez. A sala inteira da casa de Esther cabia dentro do seu closet. E mesmo assim, havia mais dignidade naquelas paredes descascadas do que em muitas salas de reunião por onde ele já havia passado. Marta, a mãe de Esther, trouxe um copo de água com as mãos trêmulas de quem trabalha desde antes do sol nascer e só para quando o corpo não aguenta mais. Pediu desculpas por não ter suco, por não ter nada melhor para oferecer.
Renato sentiu um nó se formar na garganta com aquele pedido de desculpas. Aquela mulher estava se desculpando por ser pobre diante de um estranho que apareceu sem avisar na porta da sua casa. A senhora não precisa se desculpar por nada, dona Marta, disse Renato, e sua voz saiu mais rouca do que esperava. Eu que peço desculpas por aparecer assim. Esther estava de pé, encostada na parede, com os braços cruzados. Não por hostilidade, mas por proteção. A mesma postura de quem aprendeu a se defender antes de qualquer coisa. Senhor Baldoni, como o senhor encontrou meu endereço? Minha secretária de confiança. Esther, eu sei que isso pode parecer invasivo, e me desculpe por isso, mas eu precisava te encontrar. O que você fez ontem à noite? Eu não tenho palavras para descrever o que significou. Esther desviou o olhar. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas não faz, Renato respondeu. Esse é o ponto. Qualquer pessoa deveria, mas ninguém faz. Você podia ter ficado calada. Podia ter servido o vinho, virado as costas e ido embora com o seu emprego garantido. Mas você escolheu a verdade, e isso te custou tudo. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Augusto. Da sua cadeira de rodas, o pai de Esther murmurou algo em alemão, olhando para a filha com um sorriso fraco, mas cheio de algo que Renato não precisava de tradução para entender. Orgulho. Esther engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que teimavam em se acumular nos seus olhos. Respondeu ao pai em alemão, suavemente, e Augusto assentiu, satisfeito. Renato respirou fundo. Era hora. Esther, eu vou ser direto. Ontem à noite, quando você me avisou sobre o tradutor, você não salvou apenas um contrato. Você salvou a minha empresa. Tudo o que eu construí na vida, tudo o que meu pai sonhou antes de partir, tudo estava naquela assinatura. Se eu tivesse colocado a caneta naquele papel, teria perdido o controle da construtora que levei décadas para erguer. Fez uma pausa, escolhendo as próximas palavras com cuidado. Mas a situação é mais grave do que você imagina. O tradutor não estava agindo sozinho. Quem estava por trás de tudo era meu próprio irmão. Esther arregalou os olhos. Marta levou a mão à boca. Até Augusto, que talvez não tivesse entendido tudo em português, percebeu pelo tom de voz de Renato que algo muito pesado havia sido dito. Seu irmão. Esther sussurrou. Meu irmão mais novo, Maurício. Ele planejou tudo. Colocou o Valentim no meu caminho. Manipulou as negociações pelas minhas costas. Falsificou minha assinatura em documentos. Tudo para tomar o que eu construí. Renato baixou os olhos. Suas mãos estavam apertadas sobre os joelhos. E Esther percebeu que os dedos dele tremiam. Ali estava um homem poderoso, um CEO que comandava centenas de funcionários, que assinava contratos milionários, mas que naquele momento era apenas alguém com o coração partido pela traição de quem mais amava. Eu preciso da sua ajuda, Esther. Renato ergueu os olhos. Eu preciso de alguém que fale alemão fluente, alguém em quem eu possa confiar, para me ajudar a traduzir cada linha daquele contrato e de todos os documentos que o Valentim intermediou. Preciso saber exatamente o que foi alterado, o que foi inventado e o que foi omitido. E depois disso, preciso que você esteja ao meu lado quando eu confrontar meu irmão. Esther ficou em silêncio por um longo momento. O peso daquela proposta era imenso. Não era apenas um trabalho de tradução. Era entrar no meio de uma guerra familiar que envolvia milhões e traições que ela mal conseguia compreender. Senhor Baldoni? Renato. Me chame de Renato. Renato. Ela corrigiu, descruzando os braços lentamente. Eu sou uma garçonete. Ontem à noite eu estava servindo vinho e hoje eu estou desempregada. Eu não tenho diploma, não tenho certificação, não tenho nada que prove oficialmente que eu sei o que sei. O senhor tem condições de contratar os melhores tradutores juramentados do país. Por que eu? Porque os melhores tradutores juramentados do país não arriscaram o emprego para salvar um desconhecido. Porque diploma nenhum substitui caráter. E porque ontem à noite, quando todo mundo naquele restaurante estava preocupado em servir e calar, você foi a única pessoa que teve coragem de falar. A sala ficou em silêncio. Marta chorava baixinho, enxugando os olhos com a barra do avental. Augusto murmurou algo em alemão, e desta vez Esther não traduziu. Apenas olhou para o pai com os olhos brilhando e assentiu. Eu aceito, disse com a voz firme.
Mas com uma condição. Eu quero a verdade. Sempre. Se eu vou entrar nisso, preciso saber de tudo. Sem meias palavras, sem proteção. A verdade completa. Você tem a minha palavra. Renato estendeu a mão. Esther a apertou. E aquele aperto de mão, naquela sala simples, entre um empresário milionário e uma garçonete desempregada, selou algo que ia muito além de um acordo profissional. No dia seguinte, Renato providenciou uma sala reservada em um escritório de advocacia de confiança, longe da sede da construtora, longe de qualquer olho ou ouvido que pudesse reportar a Maurício. Esther chegou cedo, com a mesma bolsa gasta de sempre, mas com uma determinação nos olhos que fez o advogado responsável, Dr. Tássio Ferraz, olhar para Renato com uma expressão de: quem é essa mulher? Ela é a pessoa mais importante desta sala. Renato respondeu antes que a pergunta fosse feita. Esther se sentou diante de uma pilha de documentos que cobria a mesa inteira. Contratos, e-mails impressos, atas de reunião, propostas comerciais, tudo em alemão, tudo intermediado por Valentim, tudo potencialmente contaminado. E então começou a ler, página por página, cláusula por cláusula, linha por linha. Suas mãos passavam pelas folhas com a precisão de quem lê alemão como lê português. Sem hesitação, sem dúvida. E a cada página que virava, seu rosto se transformava um pouco mais. Surpresa virava indignação. Indignação virava horror. Renato, disse ela depois de horas de trabalho, tirando os olhos de um documento específico. Isso aqui é pior do que a gente imaginava. Renato se aproximou. O quê? Não era só a cláusula de controle acionário. O Valentim alterou os termos de pagamento. No contrato original que o grupo Breitner enviou, os pagamentos seriam parcelados de acordo com as entregas. Mas a versão que o Valentim apresentou a você, supostamente traduzida, invertia completamente a lógica. Você assumiria adiantamentos enormes, com penalidades brutais em caso de qualquer atraso. Basicamente, a sua construtora entraria em dívida com os alemães antes mesmo de colocar o primeiro tijolo. Dr. Tássio Ferraz arregalou os olhos. Isso configuraria um endividamento proposital. Se assinado, em poucos meses a construtora estaria insolvente. E adivinha quem estaria posicionado para comprar a empresa por uma fração do valor? Esther completou, olhando para Renato. Maurício, Renato murmurou, e a palavra saiu como se cada letra pesasse uma tonelada. Tem mais, Esther continuou, puxando outro documento da pilha. Esse aqui é o mais grave de todos. É uma procuração. Está em alemão e diz que você, Renato Baldoni, concede plenos poderes ao Sr. Valentim Scheffer para tomar decisões comerciais e jurídicas em seu nome junto ao grupo Breitner e qualquer entidade afiliada. Eu nunca assinei uma procuração, mas tem uma assinatura aqui. E tem algo mais. Esther apontou para o final do documento. Tem uma segunda assinatura, como testemunha. Renato olhou. E o mundo parou pela segunda vez em 2 dias. A assinatura da testemunha era de Maurício Baldoni. Ali estava, preto no branco, a prova irrefutável de que Maurício não era apenas cúmplice. Era coautor. Tinha assinado de próprio punho um documento forjado que dava poderes ilegais a um tradutor corrupto sobre a empresa do próprio irmão. Renato se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Ficou ali, de costas para todos, olhando para a cidade lá embaixo sem realmente ver nada. Seus ombros tremiam, não de raiva, de dor. Daquela dor silenciosa que não grita, não explode, mas que consome por dentro como um incêndio invisível. Esther olhou para Dr. Tássio, que fez um sinal para que ela desse espaço. Mas Esther não era o tipo de pessoa que recua quando alguém está sofrendo. Levantou-se, caminhou até Renato e ficou ao lado dele, em silêncio. Não tocou nele, não disse nada. Apenas ficou ali, presente, como uma âncora silenciosa em uma tempestade. Depois de um longo momento, Renato falou sem se virar. Meu pai me fez prometer que cuidaria dele. No último dia de vida me fez jurar. E eu jurei, Esther. Jurei que protegeria meu irmão. Dei emprego, dei oportunidade, dei confiança. E ele usou tudo isso, tudo, para me destruir. Sua voz se quebrou na última palavra. E ali, naquela sala de escritório, o homem que construiu um império com as próprias mãos chorou.
Não um choro dramático, não um soluço alto, um choro silencioso, contido, daqueles que só escapam quando a dor é grande demais para caber dentro do peito. Esther sentiu as próprias lágrimas escorrendo, porque reconheceu naquele homem algo que conhecia muito bem, a dor de dar tudo de si e receber traição em troca. Renato, disse ela suavemente, eu sei que dói. Sei que parece que o chão sumiu debaixo dos seus pés, mas você ainda está de pé. E enquanto estiver de pé, ainda pode fazer justiça. Não por vingança, pela verdade. Renato enxugou o rosto com as costas da mão. Respirou fundo. Virou-se para Esther e a olhou nos olhos. E naquele olhar, algo mudou. A dor continuava ali, e continuaria por muito tempo. Mas junto com ela nasceu algo novo. Resolução. Tássio. Renato se virou para o advogado com a voz recomposta. Quero que prepare tudo. Todas as provas, todos os documentos, toda a análise que a Esther fez, e marque uma reunião na sede da construtora, amanhã. Com quem? Perguntou o advogado. Renato olhou para a assinatura de Maurício naquela procuração forjada e respondeu com a calma devastadora de quem já tomou a decisão mais difícil da sua vida. Com meu irmão. A sala de reuniões da construtora Baldoni ficava no último andar do edifício, com janelas do chão ao teto que mostravam a cidade inteira se estendendo até o horizonte. Era ali que Renato tomava as decisões mais importantes da sua vida. Era ali que havia assinado o primeiro grande contrato que transformou uma pequena empreiteira em uma das maiores construtoras do país. E era ali que, naquela manhã, enfrentaria a dor mais profunda que já sentiu. A mesa retangular de mogno estava ocupada de um lado por Dr. Tássio Ferraz, com uma pasta grossa de documentos diante de si, e por Esther, que mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, com a serenidade silenciosa de quem sabe que a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Do outro lado, havia 2 cadeiras vazias. Helena, a secretária de confiança de Renato, apareceu na porta. Eles chegaram, disse em voz baixa. Renato assentiu. Pode mandar entrar. Maurício entrou primeiro. Vestia o mesmo sorriso de sempre, aquele sorriso moldado pela convivência de uma vida inteira, polido pela prática diária de fingir. Mas quando seus olhos encontraram Esther sentada à mesa, algo mudou no seu rosto. Foi sutil. Um piscar a mais. Uma rigidez quase invisível no maxilar. Ele não a reconheceu do restaurante. Não tinha como. Maurício não estava no jantar. Mas a presença de uma desconhecida naquela sala o incomodou. Atrás dele entrou Valentim Scheffer. Renato havia pedido a Maurício que trouxesse o tradutor para finalizar os detalhes do contrato com os alemães. Maurício, que ainda não sabia que a farsa havia sido descoberta, trouxe Valentim acreditando que era mais um passo do plano original. Valentim, por sua vez, entrou com aquele ar profissional de sempre, mas quando viu Esther, congelou. Ele a reconheceu imediatamente. A garçonete que sussurrou. A garçonete que arruinou tudo. Sentem-se, Renato disse de pé na cabeceira da mesa. Maurício puxou a cadeira com naturalidade forçada. Irmão, o que é tudo isso? Pensei que era só uma reunião para finalizar a parceria. E é, Renato respondeu. É uma reunião para finalizar muita coisa. O silêncio que se seguiu foi daqueles que mudam o rumo das vidas. Renato olhou para o irmão durante um longo momento, gravando cada detalhe daquele rosto que conhecia desde o berço. E então começou. Maurício, eu vou te mostrar alguns documentos. E eu quero que você olhe para mim enquanto explico cada um deles. Dr. Tássio abriu a pasta e colocou sobre a mesa, um por um, os documentos que Esther havia traduzido e analisado. O contrato adulterado, os e-mails entre Valentim e a equipe jurídica fantasma, as mensagens do celular e, por último, a procuração forjada com a assinatura falsa de Renato e a assinatura verdadeira de Maurício. A cada documento que tocava à mesa, Maurício perdia um tom de cor. Valentim já estava branco desde o primeiro. Essa procuração, Renato apontou para o último documento, tem a minha assinatura falsificada e a sua assinatura verdadeira como testemunha, não como vítima, não como inocente, como testemunha voluntária de um documento forjado que entregaria a minha empresa a um esquema montado por você. Maurício abriu a boca. Fechou. Abriu de novo.
Parecia um homem procurando oxigênio em uma sala sem ar. Renato, eu posso explicar. Pode? Renato cortou, e sua voz tremeu pela primeira vez. Pode explicar como planejou roubar a empresa que eu te convidei para fazer parte? Pode explicar como usou a minha confiança para falsificar a minha assinatura? Pode explicar como olhou nos meus olhos todos os dias durante semanas, sabendo o que estava fazendo? Eu merecia mais, Maurício explodiu, levantando-se da cadeira. Eu trabalhei anos nessa empresa. Anos. E sempre fui o irmão mais novo, o segundo, o que veio depois. Tudo era Renato. A construtora do Renato. O império do Renato. E eu era o quê? O funcionário com sobrenome Baldoni que só estava ali porque você prometeu ao papai. A sala inteira prendeu a respiração. Você tem razão, Renato disse, e essas duas palavras surpreenderam todos. Eu te trouxe para cá por causa da promessa que fiz ao nosso pai. Isso é verdade. Mas eu te mantive aqui, porque achava que você era meu parceiro, meu sangue, meu irmão. Cada promoção que você recebeu, eu dei porque acreditava em você. Não por pena, por amor. Maurício vacilou. Seus olhos marejaram contra a vontade dele, e ele virou o rosto para que ninguém visse. Mas todos viram. Amor não paga as contas da minha dignidade, Renato, murmurou Maurício. Não, mas roubar a empresa do seu irmão também não compra dignidade nenhuma. O silêncio que se seguiu foi devastador. Valentim, que até então tentava se fundir com a cadeira, fez menção de se levantar. Eu acho melhor eu... Senta! A voz de Dr. Tássio cortou como aço. O senhor não vai a lugar nenhum. As autoridades já foram notificadas. Falsificação de documentos, estelionato e fraude contratual. O senhor e o senhor Maurício terão que responder por tudo. Valentim desabou na cadeira como se as pernas tivessem deixado de existir. Maurício olhou para Renato com os olhos vermelhos. Você vai me denunciar? Seu próprio irmão? Renato sentiu cada palavra como uma faca, porque a resposta que precisava dar era oposta à promessa que havia feito ao pai. Cuidar de Maurício. Proteger Maurício. Mas proteger alguém não significa ser destruído por essa pessoa. Amar alguém não significa permitir que esse alguém destrua tudo ao redor. Eu vou te dar uma chance que você não me deu, Maurício. Você vai renunciar a todos os cargos na construtora, vai devolver cada documento que manipulou e vai responder legalmente pelo que fez, com todas as consequências. Mas eu não vou te abandonar, porque diferente de você, eu cumpro as minhas promessas. Maurício baixou a cabeça. E pela primeira vez em toda aquela história, o irmão mais novo não tinha uma máscara para vestir. Não tinha um sorriso calculado para mostrar. Tinha apenas o peso das suas próprias escolhas desabando sobre os ombros. Helena abriu a porta para os dois advogados que conduziriam Valentim e Maurício para os procedimentos legais. Quando Maurício passou por Renato, parou. Ficou ali, de cabeça baixa, sem conseguir levantar os olhos. Me perdoa, sussurrou. Renato não respondeu. Apenas colocou a mão no ombro do irmão, apertou uma vez e soltou, porque certas respostas precisam de tempo. E o perdão, quando é verdadeiro, não nasce de palavras. Nasce do silêncio que vem depois da tempestade. Quando a sala se esvaziou, restaram apenas Renato e Esther. O sol da manhã entrava pelas janelas enormes, banhando a mesa de mogno com uma luz dourada que parecia querer lembrar que depois da noite mais escura, o dia sempre chega. Renato se sentou e olhou para Esther. Obrigado parece pouco. É o suficiente, ela respondeu. Não, não é. Renato tirou um envelope do bolso do paletó e colocou sobre a mesa. Eu liguei para a Universidade Federal hoje cedo. O Departamento de Letras tem um programa especial para alunos que interromperam o curso. Eu cobri todas as custas. Matrícula, mensalidade, material, transporte, tudo, até você se formar. Esther olhou para o envelope sem tocá-lo. Seus olhos encheram de lágrimas que ela lutou para segurar, mas desta vez perdeu a batalha. Eu não posso aceitar isso. Pode, e vai. Porque isso não é caridade, Esther. É justiça. Você abandonou a faculdade para cuidar da sua família. Você sacrificou o seu futuro para que seu pai tivesse remédio e sua mãe tivesse descanso. O mundo te tirou algo que era seu por direito. Eu estou apenas devolvendo. Esther segurou o envelope com as duas mãos, apertando-o contra o peito como se fosse a coisa mais valiosa que já havia recebido.
E era, porque não era apenas dinheiro ou oportunidade. Era alguém dizendo pela primeira vez na vida dela: você merece. Tem mais uma coisa, Renato continuou. A construtora Baldoni precisa de uma tradutora oficial para a parceria com o grupo Breitner. Uma parceria nova, limpa, honesta, feita do jeito certo. Eu falei com o Klaus, e ele fez um único pedido. Qual? Que a tradutora fosse você. Esther soltou uma risada misturada com choro, daquelas que acontecem quando o corpo não sabe se está feliz ou se está processando toda a dor acumulada de uma vida inteira. Semanas depois, o contrato com o grupo Breitner foi assinado. Desta vez, em uma cerimônia na sede da construtora, com cada cláusula traduzida por Esther e verificada por uma equipe jurídica legítima. Klaus Breitner apertou a mão de Renato com um sorriso genuíno e depois se virou para Esther, dizendo em alemão uma frase que fez todos na sala sorrirem, mesmo sem entender. Esther traduziu com os olhos brilhando. Ele disse que os melhores negócios do mundo são construídos por pessoas honestas e que ele tem orgulho de fazer negócios com gente assim. Tempo depois, Esther estava sentada na varanda da casa dos pais, que agora tinha paredes recém-pintadas e um jardim de verdade, não mais flores em latas de tinta. Augusto estava ao lado dela, na cadeira de rodas, com um cobertor sobre as pernas e um livro de poesia alemã nas mãos. Seus medicamentos estavam em dia. Marta descansava dentro de casa, pela primeira vez em anos, sem precisar se preocupar com o dia seguinte. Augusto olhou para a filha e disse, em alemão, com aquela voz fraca, mas inabalável: eu te disse, filha, o idioma é a ponte que nos conecta com quem somos. Esther segurou a mão do pai e sorriu, porque agora entendia que ele nunca esteve falando apenas sobre palavras. Estava falando sobre verdade, sobre caráter, sobre a coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo inteiro te diz que você não tem o direito. E naquele final de tarde, com o sol pintando o céu de dourado e a voz do pai ecoando como uma melodia antiga, Esther soube que tudo havia valido a pena. Cada noite servindo mesas, cada humilhação engolida em silêncio, cada sacrifício, cada lágrima. Porque a verdade, quando encontra alguém corajoso o suficiente para dizê-la, não apenas salva quem a ouve, salva quem a diz.